Bom dia, meninos, bom dia, meninas, príncipes, princesas, como estão? Espero que estejam bem, né? A gente, nesse momento atípico, né, nas nossas vidas, temos que ficar reclusos, né? Precisamos desse afastamento social, mas a escola Chapeuzinho Vermelho encontrou uma forma da gente, mesmo longe, estar perto, né? Então, a gente vai ter essas aulas, a partir de hoje, né? Essas aulas EAD, são aulas online, mas que vocês podem estar buscando tirar as dúvidas através do WhatsApp, que foi passado para vocês, os grupos que foram formados, né? Eu vou estar explicando para vocês a matéria do sétimo ano, a matéria do livro de vocês, né? E eu quero, assim, gostaria de pedir a vocês que vocês se colocassem num lugar mais reservado, para que pudessem prestar atenção naquilo que está sendo passado para vocês, né? Não só da aula de história, mas das outras aulas também, né? É preciso que vocês levem a sério este momento, porque é um momento de aula, é como se vocês estivessem na sala de aula, né, conosco, explicando a matéria. Só não vai ter aquela interação imediata, né, de vocês estarem perguntando na hora que a gente estiver explicando. Mas vocês podem estar parando o vídeo, voltando, para procurar entender melhor. Caso vocês ainda continuem com as dúvidas, vocês podem entrar em contato conosco, que a gente vai estar disposto a explicar o que vocês não entenderam, tá certo? Só pedimos, e eu peço, né, mais uma vez, que vocês levem a sério as aulas, tá? Até porque quando nós retornarmos, que nós pudermos nos abraçar, que nós pudermos gritar, que nós pudermos bagunçar juntos, a gente vai retomar esses conteúdos também, né? E vai relembrar aquilo que vocês já tiveram como aula online, tá bom? Então, para vocês, eu quero deixar um grande abraço e dizer que estamos juntos, mais do que nunca, tá certo? Nesse isolamento social, como eu falei, né? A distância só está porque eu estou aqui e você está aí, mas nós estamos juntos hoje e sempre, beleza? Então, vamos lá. Nós vamos falar um pouco sobre as grandes navegações. Grandes navegações. Olha só. Toda a história começa com Era uma vez. Nós vamos começar a nossa história com Há muito tempo atrás. Numa época em que as pessoas achavam que só existiam 3 continentes, o continente asiático, o continente europeu e o continente africano, porque ninguém sabia ainda da existência do continente americano, nem da Oceania. Então, há muito tempo atrás, os portugueses, que se encontram na Europa, eles comercializavam produtos com as Índias. Só que quem levava esses produtos para a Europa, para Portugal, cobrava muito caro. E os portugueses precisavam ter esses produtos mais baratos para que eles pudessem lucrar mais. Então, quanto mais baratos os produtos fossem, mais lucro os portugueses teriam quando fossem revender esses produtos. O que então os portugueses fizeram? Bolaram uma grande ideia. Bem, se nós construirmos barcos, naus, navios, embarcações com maiores potências, mais bem equipadas, com equipamentos tecnológicos modernos, nós poderemos chegar às Índias por um outro caminho que não seja passando pelo mar Mediterrâneo. Olha, que ideia tiveram os portugueses! Construir embarcações modernas para atravessar o Oceano Atlântico, pegar o Oceano Índico e chegar às Índias.
porque eram das Índias que eles compravam os produtos. E assim o governo português fez. O governo português chamou um grande navegante e disse para ele: olha, eu quero que você vá à cidade de Sagres, S-A-G-R-E-S, Sagres. Funde uma escola com o objetivo desses estudantes serem grandes navegadores e poderem, lá na escola de Sagres, desenvolver tecnologias para que possamos fazer embarcações poderosas, tão poderosas que possa atravessar o Oceano Atlântico e o Oceano Índico e chegar às Índias, porque nós queremos comprar produtos mais baratos e lucrar ainda mais aqui em Portugal e em toda a Europa. Mas aí, esse navegante virou para o rei e falou: mas rei, como? Atravessar o Oceano Atlântico? O Oceano Atlântico é muito perigoso. O Oceano Atlântico tem monstros. E o Oceano Atlântico, quando chega lá no horizonte, ele acaba. E os navios podem cair como se estivessem caindo numa cachoeira. Mas o rei disse: não, isso não é verdade. O Oceano Atlântico não tem monstros. Vamos fazer grandes embarcações que vai dar para a gente atravessar o Oceano Atlântico. Sabe por quê, grande navegante? Dizem que no Oceano Atlântico tem monstros? É porque os navios não são feitos com tanta tecnologia. E como o mar bate muito, eles acabam se destruindo nas ondas. Ah, é isso? Falou então o grande comandante. Eu não sabia. Eu também acreditava que no Oceano Atlântico tivessem monstros e que o mar acabasse naquela linha do horizonte. Então, obedecendo às ordens do seu chefe, do rei, o comandante fundou na cidade de Sagres a escola. E eles construíram, então, os barcos, as embarcações mais poderosas da época. Não eram embarcações tão grandes, mas tinham muita tecnologia. E aí, Portugal, então, se lança ao mar. Portugal é o primeiro país a se lançar no Oceano Atlântico. Ele é o primeiro país a chegar às Índias e comprar produtos mais baratos e lucrar na Europa. Olha, o rei de Portugal então falou para o navegante: eu quero que vocês atravessem o Oceano Atlântico, contornando a África e pegando o Oceano Índico para chegar às Índias. Então, eles saíam de Portugal, contornava o continente africano, atravessava, pegava o Oceano Índico e chegava às Índias. Fizeram o contorno, eles queriam fazer o contorno do continente africano. Esse contorno do continente africano é chamado de périplo africano. Périplo africano é o contorno que se deu pelos grandes navegantes ao redor da África. Contornaram a África para chegar à Ásia, às Índias. Beleza? Bem, quais são, então, os fatores que levaram os portugueses a construir essas embarcações para chegar às Índias? Primeiro, porque eles queriam lucrar, obviamente. Quanto mais barato eles comprassem os produtos nas Índias, mais eles podiam ganhar quando revendessem na Europa. E os fatores que contribuíram para que eles chegassem às Índias foram
o renascimento comercial e urbano. As cidades estavam cheias de pessoas querendo comprar. Se elas queriam comprar, os portugueses queriam vender e queriam lucrar em cima disso. Outro fator que contribuiu para essas grandes navegações foi a crise do século XIV. O que é que houve no século XIV? A crise do feudalismo. Lembram que o feudalismo entrou em crise e que as cidades começaram a renascer porque as pessoas deixaram o campo e foram para as cidades? Pois é, essas pessoas agora faziam parte da cidade, queriam consumir. Esse foi um outro fator que levou às grandes navegações. Outro foi o fortalecimento da burguesia, ou seja, a burguesia era aquela classe onde existiam os comerciantes, formada pelos comerciantes, grandes comerciantes, né? Esses comerciantes queriam lucrar. Só eles queriam lucrar? Não, 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 não. Foi formada uma aliança entre três partes da sociedade. A Igreja Católica, a única existente na época, a burguesia, os grandes comerciantes e o rei. Eles se uniram para fazer essas grandes embarcações, as grandes navegações. Cada qual desse setor tinha um interesse. Vejam só, uniu a igreja, se aliou ao rei e se aliou à burguesia. A igreja, através das grandes navegações, queria levar sua fé para outros lugares fora da Europa. A burguesia queria lucrar com os produtos que comprassem nas Índias e se tornar mais rica. E o rei, eles queriam conquistar novos territórios, juntando mais ouro, mais prata. Quanto mais ouro, mais prata, mais território eles tivessem conquistados, mais poder o rei teria. Por isso, eles se uniram, se juntaram e formaram essa aliança. Eles eram um só, com cada qual com seu objetivo. Outro fator das grandes navegações foi a diminuição do poder dos nobres. E como um último fator, nós vamos ver logo após o próximo assunto, seria a reforma protestante e a contra-reforma. Quando, então, a Igreja Católica sofre um grande baque e surge as igrejas protestantes. Esses foram os fatores que levaram, então, às grandes navegações. Beleza? Bem, então, de modo geral, né, as grandes navegações queriam, então, que juntar, né, adquirir lucros com os produtos comprados na Índia, na Ásia, tá certo? Esse era o grande objetivo das grandes navegações, lucrar, beleza? Bem, continuando, nós falamos que foi formada a aliança entre burguesia, rei e igreja, cada qual com o seu objetivo. Nós falamos em burguesia e nobreza. Entre essas duas palavras existe diferença, beleza? O que seria a burguesia? Eu já falei para vocês que burguesia eram os grandes comerciantes, tá? Então, burgueses são os grandes comerciantes que querem se enriquecer. E nobreza? Nobreza é aquela classe que está sempre junta ao rei. Eles estão muito próximos ao rei. E eles estão sendo sempre mantidos pela burguesia. A nobreza e o rei, né, eles vêm sendo mantidos ao longo dos anos pela classe que trabalha, por quem trabalha. Beleza? Só para vir para os dias de hoje. Quem é que sustenta os políticos que estão no poder? Nós, trabalhadores. Não mudou nada de lá para cá. Nós trabalhamos, pagamos impostos, impostos, impostos para sustentar quem está no poder. Assim era antigamente.
A burguesia trabalhava, os grandes comerciantes, os grandes camponeses trabalhavam e sustentavam a nobreza. Beleza? Bem, então nós falamos que Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. O que é ser pioneiro? Ele foi o primeiro país a se lançar ao mar para fazer o comércio com as Índias, sem passar pelo mar Mediterrâneo. E o que levou ao pioneirismo português? Primeiro, a proximidade da dinastia de Aves com a burguesia. Ou seja, o rei tinha uma proximidade com a burguesia e com o objetivo deles se lançarem ao mar para encontrar um caminho diferente de chegar às Índias e lá comprar especiarias. Especiarias. Sabem o que é especiarias? O que são especiarias? Especiarias é aquilo que a gente usa hoje em dia corriqueiramente nas nossas comidas. Pimenta, noz moscada, canela, cravo. Essas eram as especiarias que os portugueses queriam comprar nas Índias, que tinham muito valor naquela época. Principalmente a pimenta. A pimenta ela era valorizadíssima na Europa. Além das especiarias, eles compravam também perfumes, panos luxuosos, tecidos luxuosos, para vender também na Europa. Porcelanas, tudo isso eles compravam nas Índias, traziam e vendiam na Europa para lucrar. Por isso que eles queriam esse comércio. Beleza? Bem, entre 1415 e 1498, os portugueses, então, contornaram o continente africano pelos oceanos Atlântico e Índico. E aí chegaram às Índias pela primeira vez utilizando essas rotas marítimas. Então, pela primeira vez, entre 1415 e 1498, os portugueses deixaram Portugal, contornaram o continente africano e chegaram às Índias. Olha que beleza! Mas esse caminho não foi muito fácil, não. Tá? Prestem atenção. Em 1488, Bartolomeu Dias atingiu o Cabo das Tormentas. Cabo das Tormentas é a parte lá de baixo da África, tá? O sul da África. Por que ele chamou esse lugar de Cabo das Tormentas? Porque era um dia de grande tempestade quando Bartolomeu Dias chegou nessa parte da África. E aí, por ser um dia muito chuvoso, o mar estava hiperagitado, ele então deu o nome deste cabo, desta região, de Cabo das Tormentas. Mais tarde, tá, o rei mudou o nome de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Beleza? Bem, em 1498, 10 anos depois, Vasco da Gama chega às Índias. Portugal vai obter lucros imensos com as mercadorias. Então, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias. Ai, que beleza! Podia ser Flamengo, né? Mas foi Vasco da Gama. Beleza? Bem, e aí, em 1500, Pedro Álvares Cabral, um comandante português, teve que fazer uma outra viagem para as Índias. Então, o rei chama, Cabral, venha cá, você vai precisar ir às Índias para fazer compras, trazer especiarias para Portugal. Sim, rei, eu irei fazer essas compras, irei sim, pode deixar. Então, Cabral junta 3 navios, 3 embarcações e parte rumo às Índias. Parte rumo às Índias. Só que, durante a viagem, como o mar estava agitado, Pedro Álvares Cabral, que era o comandante de uma das naus, de uma das embarcações, ele diz para a sua tripulação: precisamos abrir
e fazer o caminho mais aberto para que nós não possamos naufragar. E fazendo este caminho mais aberto no Oceano Atlântico, ele, por um acaso, chega às Américas. Exatamente no lugar onde se chama Brasil. Alguns historiadores dizem que, na verdade, ele já sabia há muito tempo que essas terras existiam e que ele, de propósito, chegou aqui. Mas, como nós não sabemos a grande verdade, nós narramos essa história. Então, Pedro Álvares Cabral, em 1500, chega às terras denominadas Brasil, que mais tarde vão ser chamadas de Brasil. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Encontrou aqui, obviamente, os índios, né? E na história do Brasil, nós vamos contar logo nos capítulos posteriores, a gente vai discutir como se deu esse processo da história do Brasil. Beleza? Nós estamos ainda nas grandes navegações. Então, em 1500, Pedro Álvares Cabral chega a essas terras maravilhosas chamadas Brasil. Só que, antes dele, em 1492, um cara chamado Cristóvão Colombo, tentando encontrar um caminho alternativo para as Índias, já tinha chegado aqui na América. Só que ele chegou na América Central, ali próximo às Bahamas, né? Esse cara, o Cristóvão Colombo, a sua embarcação foi financiada pelo governo espanhol. E aí, quando ele chega na América, ele achou que tinha chegado às Índias. E ele viu aquele povo nu, sem roupa. Oh, meu Deus, o que é isso? Que índios são esses? E aí ele falou, índios? Opa, peraí. Eu vou dar o nome desse povo de índios. Então, Cristóvão Colombo chamou os habitantes de índios. Por isso que eles são chamados de índios, tá certo? Os índios são chamados de índios por conta de Cristóvão Colombo ter pensado que chegara nas Índias, tá? Só que ele não chegou nas Índias, ele havia chegado na América. Só que Cristóvão Colombo, coitado, morreu acreditando ter chegado nas Índias. Bem, essa viagem de Cristóvão Colombo e a sua descoberta só foi confirmada mais tarde por um cara chamado Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um cara que fez uma outra viagem, uma outra expedição, né? E aí ele chegou ao continente americano. E o continente americano recebeu esse nome de América em detrimento do nome do seu descobridor, Américo Vespúcio. Entenderam? Américo, América. Ué, e Cristóvão Colombo? Cristóvão Colombo, ele achou que tinha chegado às Índias. Então, entende-se que ele não descobriu a América. Quem levou o nome de descobridor da América foi Américo Vespúcio. Tá? E a partir daí, então, Portugal e a Espanha começaram a disputar as terras descobertas. Então, Portugal e Espanha acharam de fazer um tratado chamado Tratado de Tordesilhas. Em 1494, eles fizeram o Tratado de Tordesilhas a fim de dividir as terras desse novo continente, o continente americano. O Tratado de Tordesilhas foi uma linha imaginária, não existiu, mas era uma linha que dividia o continente americano, leste e oeste. Então, essa linha passava a 370 léguas do arquipélago de Cabo Verde. As terras a oeste desta linha iriam pertencer a Portugal. Esperto! Ficou com a maior parte das terras.
e a leste pertenceriam à Espanha. E aí, por que que a igreja ganhava com isso? A igreja disse o seguinte: bem, em cima do Tratado de Tordesilhas, eu vou ganhar o cristianismo, eu vou fazer com que aquele povo se torne cristão. E foi a partir daí, então, que a Igreja Católica começou a tentar catequizar os moradores da América, que eram os índios. E é um assunto que nós vamos ver na próxima aula. Beleza? Então, nessa aula de hoje, nós falamos sobre as grandes navegações, tá certo? No livro de vocês, as grandes navegações inicia-se na página 18, não é isso? Minto, página 10, desculpa, página 10, tá? Vai da página 10 até a página 27, tá? Da página 10 à página 27, eu quero que vocês façam os exercícios que estão no livro, tá bom? Respondam sempre no caderno, coloquem a página do livro, exercício 1, né, exercício tal, tá? E, Zoom, por exemplo, página 11. Zoom, exercício 1, 2, 3. Aí vocês respondam a essas questões que estão aí. Tem outro exercício na página 12. Zoom também. Vejam o que o exercício está pedindo e respondam. Na página 13, tem o exercício Documentos em Foco. Sempre coloque o título, Documentos em Foco, exercício 1, sempre no caderno, tá certo? Porque depois a gente vai ficar mais fácil para a gente poder verificar a feitura desses exercícios, tá? Porque como eu falei para vocês, é para vocês levarem a sério. Essas aulas, elas já estão contando como aulas com conteúdo para vocês, beleza? Quando a gente voltar, se Deus quiser em breve, né, a gente vai fazer uma revisão de tudo que a gente falou, né? E ver a forma que nós vamos avaliar. De repente, podemos avaliar pelos exercícios que vocês fizeram em casa, por exercícios que nós vamos enviar para vocês também, né? Não, a avaliação não precisa ser necessariamente com provas nesse momento de pandemia, tá certo? Vamos aproveitar tudo que vocês fizerem, tá bom? Então, uma dica importante para vocês: levem a sério, estudem, tirem a hora de vocês, como a parte da manhã, como se vocês estivessem indo para a escola. Acorda, escova os dentes, toma um banho, aquele café gostoso, senta na mesa, num lugar quietinho, onde o irmãozinho não atrapalhe, onde não tenha muito falatório, televisão não pode estar ligada, né? Foque na atividade de vocês, como se vocês estivessem na escola. E no final vai dar tudo certo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijão no coração de vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Falou?